Olá, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para nós transmitirmos aquela parte da Escola Bíblica Dominical que você tem acesso para tomar conhecimento de alguns aspectos do assunto que será transmitido dentro do conteúdo doutrinário da Escola Bíblica para o dia de hoje. Então fique atento, porque nós vamos aqui passar esse assunto através daqueles vídeos que os nossos irmãos enviam para transmitir ali já uma pequena informação prévia, sobre o assunto que será depois esmiuçado melhor na Escola Bíblica daqui a pouco às 10 horas da manhã. Muito bem, o nosso assunto, nós continuamos ainda dentro daquele tema do preparo da igreja para o arrebatamento. E olha, eu acho que nós só vamos terminar esse assunto, esse tema, o dia que a igreja for arrebatada, viu? Isso será em breve. Muito bem, mas nós estamos preocupados mais em mostrar nesse tema a continuidade do nosso assunto do livro de Apocalipse. E nós vamos continuar agora. A nossa base bíblica hoje vai ser o capítulo 2 e capítulo 3 de Apocalipse. Aliás, mais o capítulo 2. E também a parábola do fermento em Mateus capítulo 13, verso 23. Muito bem, vamos agora então passar para o nosso assunto. A primeira pergunta, então vamos ler. Ela diz assim: lendo Apocalipse capítulo 2, verso 20, a segunda parte, na letra B, quais foram os prejuízos causados pela mulher ao cristianismo quando misturou o fermento nas 3 medidas de trigo? A mulher ali citada na parábola do Senhor Jesus. Então nós vamos agora para a resposta a essa pergunta, que virá lá do estado de São Paulo. E quem vai responder é a nossa irmã Meg Oliveira. É uma jovem da nossa igreja lá da capital, do estado de São Paulo. Irmã Meg, a paz do Senhor, irmã. Muito bem-vinda. A paz do Senhor Jesus. Respondendo à pergunta de número 1, quando questiona quais os prejuízos que a mulher trouxe ao cristianismo ao adicionar fermento às 3 medidas de farinha, primeiro, temos a troca pela doutrina do Pai pelas falsas doutrinas. Em segundo, a doutrina da igreja como corpo de Cristo pela prostituição. E em terceiro, a fé que provém da eternidade e volta para lá através da operação do Espírito Santo das nossas vidas pela idolatria. A paz do Senhor Jesus. Amém, irmã. Realmente houve um desvio da fé total, um desvio total da fé, no sentido de haver ali uma troca daquilo que era relacionado ao Pai, que é a palavra em Éfeso, pelas falsas doutrinas. E a doutrina de corpo em Esmirna, a igreja então ali também em Tiatira rejeitou, e depois a prostituição, trocando pela prostituição, e por fim a fé, que era a 3ª medida de farinha de trigo, no caso o trigo, que era Pérgamo. Então essa rejeição exatamente foi o que aconteceu ali, os prejuízos causados pela igreja ali, pela a mulher, ou seja, aquela estrutura religiosa do período de Tiatira. Muito bem, a resposta da irmã. Obrigado, irmã Meg, pela sua participação. Amém, irmãos? Segunda pergunta agora. Vamos a ela, diz assim: lendo Apocalipse capítulo 2, verso 24, qual a diferença que se estabeleceu entre cristianismo e evangelho após o período de Tiatira, quando a igreja se desviou do profético? Então Tiatira se desviou do profético, e aí para onde caminhou agora? Ou seja, qual ficou sendo a diferença entre o que era cristianismo e o que era evangelho? E quem vai nos dar essa informação vai ser, lá do estado de Goiás, a irmã Liliane Cota. Ela é uma jovem da nossa igreja em Goiânia. Irmã Liliane, a paz do Senhor, irmã. O evangelho, ele é uma mensagem revelada. Ele tem a intervenção do Espírito Santo e ela significa boas novas. Já o cristianismo, ele é uma mensagem que foi instituída no mundo, que foi criada no mundo, e ela vem totalmente cheia da razão do homem. E ela é transmitida através de uma igreja infiel. Na palavra do Senhor, em Apocalipse 2:24, ela fala o seguinte: mas eu vos digo, e ao restante que estão em Tiatira, a todos quanto não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porém. O texto que fala sobre
aos restantes que estão em Tiatira, fala de um povo que ainda fazia parte da igreja fiel. Guardavam em seus corações realmente a salvação em Cristo Jesus. Hoje, enquanto igreja fiel, nós também devemos guardar isso. Guardar em nossos corações a verdade absoluta e não deixar que esse cristianismo entre no nosso coração e nós venhamos perder a salvação. Amém? A todos a paz do Senhor. Liliane, realmente o Evangelho é uma mensagem revelada, ou seja, a palavra Evangelho vem daquilo que provém de Deus, né? Boas novas de salvação, isso é Evangelho. Esse é o Evangelho puro, genuíno, proveniente da eternidade, aquele que vem pela revelação do Espírito Santo. Mas já cristianismo, o conceito de cristianismo já é uma coisa totalmente diferente, ou seja, é aquilo que, vamos dizer assim, provém do homem, aquilo que é próprio do homem, é aquilo que é da razão do homem, da ideia do homem. Então, realmente, isso é o cristianismo. Aliás, cristianismo aceita tudo, né? É muito importante esse aspecto e, por isso, a sua recomendação muito boa, né? Hoje, realmente, nós, como igreja fiel, devemos guardar em nossos corações a verdade absoluta. Evangelho é verdade absoluta, aquilo que vem de Deus. Muito obrigado pela sua participação, irmã Liliane, lá de Goiânia, no estado de Goiás. Amém, irmãos? A terceira pergunta agora, vamos lá. Ela diz assim: com base em Apocalipse, capítulo 2, verso 21, qual o conselho dado pelo Senhor Jesus à igreja de Tiatira? Quem vai nos falar sobre esse conselho vai ser lá do Rio de Janeiro e vamos ter juntos lá as nossas duas irmãs, a irmã Irene e a irmã Vanderleia, elas são do grupo de senhoras da nossa igreja em Barra Mansa. Vamos então, irmã Irene, a paz do Senhor, irmã Vanderleia, a paz do Senhor. Resposta 3, irmã. Arrependimento dentro do tempo profético possível para isso. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Amém, irmãs. Esse é o conselho, né? A palavra arrependimento, dei-lhe tempo para que se arrependesse, né? Então, realmente, é a palavra arrependimento que faz parte desse conselho. O Senhor Jesus já havia se referido a essa palavra também na igreja de Pérgamo, quando ele diz: arrepende-te, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Então, realmente, a palavra de arrependimento, e isso no tempo oportuno. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Então, chegou o momento, não se arrependeu, esse tempo findou. E muito bem colocado na resposta bem rápida que as irmãs deram. Glória a Jesus. Amém? Pergunta 4 agora. Vamos então. A pergunta 4 diz assim: lendo Apocalipse capítulo 2, agora o verso 2, identifique qual tipo de oposição se evidenciou em Éfeso. Qual o recurso, né? Agora a pergunta: qual o recurso usado para combater essa oposição, ou seja, a oposição que se evidenciou em Éfeso, que é essa nossa quarta pergunta. E agora a resposta virá lá do estado de Sergipe, na capital de Aracaju. Nós vamos ver ali o Luiz e o Fernando, dois jovens que vão estar respondendo a esta pergunta. Pai do Senhor, irmãos, respondendo a pergunta número 4, vamos ler Apocalipse, capítulo 2, versículo 2. Está escrito: eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste a prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Bem, o tipo de oposição que nós podemos identificar na igreja de Éfeso é a oposição à palavra. E o recurso que eles utilizavam era o Espírito do Senhor para identificar os falsos apóstolos. A paz do Senhor Jesus. Amém, Luiz. Amém, Fernando. Muito bem colocado. Vocês dois se entenderam muito bem aí na colocação, né? Realmente, essa leitura do texto já mostra exatamente que essa oposição, ela foi uma oposição à doutrina dos apóstolos, ou seja, uma oposição à palavra, porque a doutrina dos apóstolos foi a doutrina estabelecida no meio da igreja, o que caracterizou a igreja de Éfeso. E o recurso usado foi exatamente a operação do Espírito do Senhor, né? Porque ali o Espírito do Senhor operou naquele momento ali, capacitando a igreja para ela resistir a ponto dos apóstolos dizerem, né? Quando tentaram impedir os apóstolos de pregar a palavra, eles disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Muito bem, boa a resposta de vocês, né? O recurso usado ali foi
a operação do Espírito Santo, e essa operação levou a igreja a identificar os falsos apóstolos, ou seja, aqueles que queriam ensinar aquilo que não era a verdadeira doutrina. Muito bem, obrigado pela participação de vocês. Muito bem, irmãos, a nossa quinta pergunta agora, ela diz assim, vamos ler. Lendo Apocalipse capítulo 2, agora o verso 9 e 10. Identifique as oposições internas e externas que se evidenciaram em Esmirna. Agora já é a próxima igreja, que é Esmirna. E a pergunta 5, quem vai dar a resposta é o Paulo Márcio. O Paulo Márcio é diácono da nossa igreja em Barra Mansa, lá no estado do Rio de Janeiro. Paulo Márcio, obrigado pela sua vinda mais uma vez à nossa programação. A paz do Senhor Jesus. Respondendo à pergunta 5, podemos destacar como palavra-chave a essa igreja a religião. A oposição interna foi a oposição dos crentes judaizantes ao tentar misturar a lei mosaica com a fé cristã. Criaram confusão e desunião dentro da igreja, como está em Apocalipse capítulo 2, no verso 9. E a oposição externa foi as perseguições do Império Romano. Mas apesar dessas perseguições, a igreja permaneceu firme, sendo elogiada por sua resistência e fidelidade em meio ao sofrimento, como está em Apocalipse capítulo 2, verso 10. Amém. A paz do Senhor. Amém, Paulo Márcio. Realmente foram duas oposições, a interna provocada pelos crentes judaizantes e a externa provocada pelas grandes perseguições que se levantaram contra a igreja, ora usando fogueiras, arenas e cruzes, e aquele momento foi um momento das perseguições externas. Mas o que é interessante é que apesar disso, como você mesmo afirma, né, a igreja permaneceu firme e ela sempre foi elogiada pelo Senhor Jesus. A igreja que sofreu com paciência, uma igreja que soube suportar as lutas, e os fiéis dessa igreja, Jesus prometeu que não deixaria isso acontecer mais sobre a vida deles. Então, é a condição deles, mesmo com sofrimento, mas foram fiéis até a morte. Muito bem, obrigado pela sua participação, Paulo Márcio. Glória a Jesus. Então, irmãos, vamos agora para a sexta pergunta, né? A sexta pergunta diz assim, vamos ler. Lendo Apocalipse capítulo 2, agora verso 13, identifique a oposição externa que se evidenciou em Pérgamo. Muito bem, quem vai nos dar essa resposta então agora, da sexta pergunta, vai ser lá de Santa Catarina, o nosso companheiro, né, o nosso obreiro lá, o Peter Luque. O Peter Luque, ele faz parte do grupo de obreiros da nossa igreja em Itapema. Peter Luque, muito obrigado pela sua participação, viu? E a paz do Senhor, seja muito bem-vindo. A paz do Senhor a todos os irmãos. Eu vou estar respondendo a pergunta número 6. A resposta é o trono de Satanás. Como que diz no Apocalipse, capítulo 2, verso 13, eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Amém? A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Muito bem, Peter Luque, a perseguição externa se caracterizou por essa expressão, trono de Satanás, ou seja, aquilo que se caracterizou nesse período de Tiatira pela ocupação ali, né, a usurpação, aliás, do trono do Senhor Jesus, que era o trono da igreja, era para o Senhor Jesus sentar, mas o homem veio e sentou no lugar dele e começou então a agir segundo a eficácia de Satanás. Então, por isso é que aquele momento ali da igreja de Tiatira, a igreja, esse período foi chamado de lugar onde Satanás habita. Então o lugar é trono de Satanás, porque o trono ali seria do Senhor Jesus. Mas Satanás inspirou o homem a sentar no trono de Jesus e num espaço de quase 1000 anos de história. Isso aconteceu e, portanto, foi um momento assim muito de uma perseguição externa muito grande. Esse foi o aspecto da oposição externa, Obrigado, então, pela sua participação, Peter Luque. Sétima pergunta, vamos lá? Ela diz assim, lendo Apocalipse, capítulo 2, agora versos 14 e 15. Nós falamos no anterior do verso 13. Agora o 14 e o 15. Identifique as oposições internas que se evidenciaram em Pérgamo. E a pergunta é, qual o recurso usado pelo Senhor para combater essa oposição? A nossa sétima pergunta
A resposta dela virá de Pernambuco, lá da igreja de Toritama. E quem vai responder é o nosso diácono, o José Lucas. José Lucas, muito bem-vindo à paz do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor, em resposta à nossa pergunta de número 7, as oposições internas vividas pela igreja de Pérgamo foi a oposição da doutrina de Balaão, a doutrina dos nicolaítas, mas aquela igreja ela foi sábia, porque ela usou o recurso do Senhor na sua vida. Ela usou, irmãos, a espada aguda de 2 gumes, que aponta profeticamente para a palavra revelada do Senhor, a palavra viva, como o livro de Hebreus menciona, lá no capítulo 4, no versículo 12, que a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. Amém, meus irmãos? A paz do Senhor. Amém, José Lucas. Muito bem resumida a sua resposta, mas muito correta, porque na verdade o capítulo 13 e 14, o capítulo 14 e 15, o verso 14 e 15 do capítulo 2, mostra exatamente os 2 tipos de oposição interna. A doutrina de Balaão, que surgiu dentro da igreja, e a doutrina dos nicolaítas, ou nicolaítas, que é exatamente a expressão que o Senhor Jesus usa. Tens lá os que seguem a doutrina, tens lá os que seguem. Então, mostrando que havia um grupo realmente internamente que estava seguindo essas doutrinas. Isso foi a chamada perseguição ou oposição interna naquele período ali. Mas a igreja foi sábia, porque ela usou ali o recurso. Qual foi o recurso? A espada aguda de 2 gumes, ou de 2 fios, que é exatamente a capacidade ali, através da operação do espírito de inteligência ou discernimento, para que a igreja pudesse fazer a escolha, ou seja, refutar aquilo que não era do Senhor e aceitar aquilo que provinha da paz do Senhor. Muito bom, obrigado pela sua participação, que Deus abençoe. Amém, irmãos? Agora a nossa pergunta 8ª é para crianças, intermediários e adolescentes, e ela diz o seguinte, ela diz assim, lendo Apocalipse capítulo 2, verso 19, identifique como os fiéis na igreja em Tiatira trabalharam para o Senhor. E esta resposta nós vamos ter agora de 4 fontes diferentes. A primeira são os nossos irmãos intermediários da nossa igreja em Nueva Primavera, lá em Santa Cruz de la Sierra, em Bolívia. E depois vamos para Cuba, lá na América Central, e lá nas Antilhas, né, na América Central. E eles então, lá em Cuba, quem vai nos dar a resposta é o grupo de crianças ali, liderados por uma irmã já conhecida nossa, né, que é a irmã que está no centro do grupo, que é a Elianai. Ela vai fazer a pergunta e todos vão responder. Depois, no estado do Espírito Santo, um grupo de adolescentes da Serra vai dar também uma resposta. E por último, em Minas Gerais, também a Rafaela, lá da igreja de Patrocínio, juntamente com a irmãzinha dela, estarão dando também uma resposta. Vamos aos 4 vídeos numa sequência. Leyendo Apocalipsis capítulo 2, versículo 19. Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Identifique cómo los fieles de la iglesia en Tiatira trabajaban para el Señor. Le servían con amor, fe y paciencia. La paz del Señor. La paz del Señor. Somos de la iglesia El Pastor Denis, aquí en La Habana, para dar respuesta a la pregunta de los niños. 1, 2 y 3. Trabajaban con amor, con fe y con paciencia. Trabajaban con amor, fe y paciencia. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Rafa, como que os fiéis da igreja de Tiatira trabalhavam para o Senhor? A fé, amor e paciência. Em Apocalipse 2,19 nos diz: Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Amém? A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém, Rafaela. A irmãzinha respondeu perfeitamente, né? Aliás, a Rafaela respondeu perfeitamente, né? Eu creio até que são irmãs, né? Porque ela teve a intimidade de chamar de Rafa. Ô, Rafa,
Certamente. Toda Rafaela a gente chama de Rafa realmente. E depois, do estado do Espírito Santo, também a resposta foi muito correta. A igreja trabalhou com amor, com fé e com paciência, do mesmo jeito que a Rafaela, lá de Patrocínio, também respondeu. E também os irmãos lá de Cuba, que maravilha ali, o grupo dizendo que aqueles irmãos ali, os fiéis na igreja de Tiatira, eles trabalharam com amor, né, com fé e com paciência. Aqueles que mais tarde vieram a ser até os chamados pré-reformadores. Muito boa também a resposta que foi dada lá pela Bolívia. Os nossos irmãos da Bolívia, quando o irmão leu ali, o intermediário, leu ali o texto, né? E todos puderam responder que a igreja ali trabalhou com amor, com fé e com paciência. Muito boa a resposta, glória a Jesus. Agora sim temos a 9ª pergunta, que é para o grupo de acessibilidade. Então vamos lá. A pergunta 9 diz... Lendo Apocalipse capítulo 2, verso 19, o mesmo texto, né? O que fez o Senhor ficar mais feliz na igreja em Tiatira? Os últimos trabalhos ou os primeiros trabalhos? Muito boa essa pergunta, é muito fácil de ser respondida. E quem vai nos dar essa resposta vai ser lá de Santa Catarina, primeiramente. Vai ser lá o Gael Henrico. Ele é da igreja lá de Palhoça, em Santa Catarina. Depois, vamos para o Distrito Federal. E lá em Brasília, a Caroline vai nos dar também uma resposta do grupo de acessibilidade. Vamos às 2 respostas em sequência. Oi, amém. Tá fazendo o quê? Orando. Pra quem? Pra minha mamãe Jesus também. Eu penso em Jesus também. Como é que você ora? Vai, faz aí. Amém. E o Senhor vai voltar. E o Senhor vai lá na terra e buscar eu na terra. E vai levar a igreja aí para louvar o Senhor do Deus. E Jesus, amém. Carol, ao ler o livro de Apocalipse, capítulo 2, verso 19, o que fez o Senhor ficar mais feliz com a igreja em Tiatira? Os primeiros trabalhos ou os últimos? Os últimos. Ok, Caroline, realmente é a resposta correta, né? Foram os últimos trabalhos, né? Lá também a resposta muito bem dada também pelo Gael, né? É interessante que o Gael, ele apresenta ali o motivo da oração dele pela mamãe e baseado exatamente na pergunta da escola bíblica. Ele fala ali, uma hora ele está balbuciando, o rostinho dele ali colocado no pó, né? Ali na beira da cama, orando pela mãe, pela igreja. Que coisa maravilhosa. Nessa idade, né? Ali o Gael fazendo essa oração ali e terminando em nome de Jesus. Muito bem colocada a oração dele, né? O Gael faz parte do grupo de acessibilidade e nos deu esse exemplo maravilhoso de oração ali de joelhos e oração ali colocado diante do Senhor. Aliás, uma longa e boa oração, né? Glória a Jesus. Que Deus abençoe. Graças a Deus. Glória a Jesus. Muito bem, irmãos, não terminamos ainda porque temos agora aquela parte mais interessante para nós, que é a participação dos nossos bebês na escola bíblica, como eles são sensíveis às coisas da escola bíblica. Nós vamos ver primeiramente uma participação lá de Alagoas. Quem vai participar é a Raquel Andrade, lá de Arapiraca, lá de Alagoas. Interessante que ela vai dar a resposta, a Raquel, e depois vamos para o estado da Bahia. E lá no estado da Bahia, a irmã Keliane Gomes enviou ali um vídeo lá de Vitória da Conquista, né? Ela enviou um vídeo mostrando ali os 2 bebês que estão ali diante da televisão assistindo a parte final da escola bíblica, aquela historinha contada pela irmã ali no final da escola bíblica, pelo YouTube, e os 2 ali tão sensíveis, 2 bebezinhos, chupeta na boca ainda, mas sensíveis àquilo que é contado na historinha. Em vez de estar assistindo desenho animado, está assistindo a historinha da igreja. Que coisa maravilhosa. Vamos ver isso então e vamos glorificar o Senhor por isso. A paz do Senhor Jesus. A pergunta é: ao ler Apocalipse, capítulo 2, verso 19, identifique como os fiéis na igreja de Tiatira trabalharam para o Senhor. Como que eles trabalharam? Amor, fé, paciência,
A paz do Senhor. Exatamente o que aconteceu quando Jesus nasceu. Uma grande luz iluminou o mundo. Jesus é a luz no mundo. Quando ele entra no nosso coração, tudo muda. Ele nos ajuda a obedecer, a falar a verdade, a amar nossos pais, a amar os irmãos. Jesus mesmo disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A Bíblia também chama Jesus como a resplandecente estrela da manhã. A estrela da manhã é a última estrela a brilhar no céu antes do novo dia raiar. Jesus é essa estrela. Ele anuncia que em breve viveremos para sempre com Ele na eternidade. O verdadeiro sentido do Natal não está nos presentes, nas árvores, nas luzes enfeitadas. O verdadeiro sentido do Natal é Jesus brilhando no nosso coração. Ele nasceu para nos salvar, trazer a luz e tirar toda a tristeza e o pecado das nossas vidas. Jesus é o maior presente. Vamos deixar a luz iluminar o nosso coração todos os dias? Jesus está conosco. Nunca mais andaremos no escuro, porque Ele é a luz que mostra o caminho certo. O Natal é isso. O Natal é Jesus nascendo no nosso coração. Amém? A paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Que maravilha, né? Nós podemos ver dois bebês ali entusiasmados diante das historinhas da igreja, né? Contada ali pela professora e falando sobre o assunto da escola bíblica, o próprio assunto da escola bíblica, que é um assunto que foi passado na semana passada, né? E esse assunto até, inclusive, é um assunto que falava sobre a estrela da manhã, né? É o assunto da escola bíblica passada. Eles falando ali sobre a estrela da manhã e eles atentos, os bebês atentos ali às figuras e à expressão da professora. Foi um vídeo até mais longo, mas nós pegamos apenas uma parte ali para demonstrar como os nossos bebês são sensíveis às coisas da obra do Senhor. E também a resposta muito boa que foi dada pela Raquel, né, ali lá de Arapiraca, quando ali ela fala exatamente que o trabalho foi feito com amor, com fé e com paciência, os irmãos fiéis da igreja de Tiatira. Que maravilha, glória a Jesus. Amém, irmãos? Assim encerramos essa parte da Escola Bíblica Dominical, que nós apresentamos sempre antes do horário. Agora, daqui a pouco, às 10 horas da manhã, nós teremos sim todo o conteúdo doutrinário da Escola Bíblica e você é o nosso convidado para permanecer no canal oficial da Igreja Cristã Maranata. E daqui a pouco nós estaremos de volta e você vai participar da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe, até lá e a paz do Senhor Jesus.